hoje sobre a aula de Revolução Industrial, né? Século XVIII, Revolução Industrial. Revolução Industrial que vai de cerca de mais ou menos 1750, né? Ou 1780 até 1830. Né? Por que da Inglaterra? Né? Por que a Revolução Industrial foi na Inglaterra? Vários motivos levaram ao processo de industrialização inglesa. Entre eles nós podemos citar a força política e econômica da burguesia inglesa. Né? Ela era forte politicamente e forte economicamente. Na política, a burguesia inglesa tinha a monarquia parlamentar. Na economia, é o capitalismo comercial. Cercamentos, ou a disponibilidade de mão de obra barata com êxodo rural. Crédito bancário, recursos naturais, e desde a Idade Média que tem indústrias, né? Vem a indústria no seu início. As oficinas, a união de corporações que defendiam e lutavam por interesses comuns. Então tudo isso que ajudou a Inglaterra a fazer a Revolução Industrial. O mercantilismo na França e na Inglaterra, né, eles são meio que parecidos. Na França, nós tivemos a prática de política de balança comercial favorável, tanto na França quanto na Inglaterra, acumulando assim capitais necessários para que se patrocinasse ou financiasse uma industrialização. Só que tem um problema na França. No século XVII, o rei Luís XIV, o rei Sol, aquele que falou o Estado sou eu, ele revoga, ou seja, ele acaba com o Edito de Nantes. O que é o Edito de Nantes? Lembra? Vai lá na aula de Reforma Protestante, você tem lá o Henrique IV, o Henrique V, o rei da Inglaterra, que ele faz uma lei que dava liberdade religiosa aos protestantes. Só que o Luís XIV chegou lá e acabou com essa lei. Ou seja, a burguesia francesa, que era protestante, voltou a ser perseguida. Então eles fugiram para os Países Baixos, para a Inglaterra, levando consigo quase todo o capital que dispunha, conhecimento e assim por diante. E isso abala a economia francesa. Na Inglaterra, nós temos uma monarquia parlamentar. O poder político nas mãos e o fortalecimento, né, do poder econômico. Né? A burguesia tinha o poder político da época. Então o que acontece? Essa burguesia faz leis para ela facilita a vida comercial dela. Além disso, nós temos a prática do mercantilismo comercial, uma frota marítima que depois da derrota dos espanhóis torna-se rei dos mares, os ingleses tornam-se rei dos mares. O acúmulo de tal prática comercial, né, que é o capitalismo comercial, o mercantilismo comercial, que é comprar mais barato e vender mais caro, deu impulso ao processo de industrialização na Inglaterra. Ainda por cima disso, foi criado o Banco da Inglaterra, ou seja, todo o dinheiro que as indústrias inglesas ganhavam era aplicado nesse banco. E esse banco financiava essas indústrias. Conforme eles vendiam para fora, mais dinheiro de fora entra na Inglaterra, mais dinheiro entrava para esse banco, que dava mais empréstimo às empresas e indústrias inglesas. Então isso dava o quê? Gerar financiamento e recurso às indústrias. A Inglaterra também tem recursos naturais, né, que é o carvão mineral, né, e minas de ferro. Ou seja, o carvão que é força motriz e as minas de ferro que vão para os maquinários. Os ingleses eram donos de mercado, certo mercado consumidor de seus tecidos. Né? O barateamento desses tecidos, né, facilitou mais ainda a expansão, a expansão e atuação da área na área dos ingleses. Né? A importância da terra, né, os donos de propriedades rurais passaram a entrar no capitalismo rural e nós tivemos então a lei chamada Enclosure Act, né, que são os cercamentos. Né? E esses cercamentos, conforme vai pegando essas terras públicas, essas terras comuns vão sendo cercadas quem está dentro da terra acaba sendo expulso dessa terra, essa expulsão vai gerar o êxodo rural e esse povo vai do campo à cidade. Essa massa populacional é absorvida com mão de obra nas indústrias nascentes. A mão de obra torna-se abundante, barata, não especializada, o que acarreta uma exploração. Como é que foi o processo da Revolução Industrial? Né? Primeiro surgiu uma nova classe social, que é o operariado ou proletariado. Operariado, se você for de direita, né, você fala operariado, que ela opera a máquina. Agora, se você for de esquerda, você fala proletariado. Por quê? O cara que trabalha tem um grande número de filhos, porque ele acredita que tendo bastante filhos, mais pessoas vão o quê? Vão ajudar a trabalhar, vão ajudar em casa. Né? Então, prole, né, quer dizer o quê? Muitos filhos. Então, ele é o proletário. A exploração de sua mão de obra é intensa, pois só a vendiam, desconstruindo os meios de produção. Entenderam isso? Ou seja, o cara que trabalha na fábrica, ele vende a mão de obra dele. Né? Ele não tem nenhum meio de produção, ou seja, ele não é dono da matéria-prima, não é dono do produto inicial, não é dono do meio de produção, não é dono do produto final. Ele só vende a força de trabalho dele. Então nós tivemos a mudança dos meios de produção. O artesanato para a maquinofatura, passando pela manufatura. O que é artesanato? Artesanato, o pessoal fala, é feito pelas mãos. Artesanato quer dizer que a pessoa tem a matéria-prima, o meio de produção, a força de trabalho e o produto final, tudo na mão dela. Na maquinofatura, o dono da fábrica é dono do produto inicial, do meio de produção, que é a máquina, e o produto final. O empregado é dono da força de trabalho. Na manufatura, a divisão é: tem uma pessoa que é dona da matéria-prima e do produto final.
E ele contrata uma pessoa que tem os meios de produção e o quê? E a força de trabalho. Então vamos lá. No primeiro caso, o artesão é dono da matéria-prima, das ferramentas e da venda do seu produto. Na manufatura, ele só possui as ferramentas, sendo contratado para o trabalho, não ficando com o produto final nem sua venda. Na maquinofatura, o operário vende sua mão de obra, operando uma máquina que não é sua, um produto que não vai vender e nem vai ganhar parte o quê? Da venda. E nós temos então a separação do capital e do trabalho. Quem é o capital? O dono da fábrica. Quem é o trabalho? O trabalhador que trabalha na fábrica. Nós vamos ter a exploração dessa mão de obra com jornadas médias de 18 horas diárias, de segunda a sábado. Sábado também é 18 horas diárias, o cara só descansa no domingo. Não tem férias, não tem nada. Tem 3 paradas médias durante o dia, que é o café, almoço e janta, cada uma delas 15 minutos. Muito dessas paradas são chamadas de paradas pausa seca. O que é a pausa seca? Pausa seca é a pessoa que, no lugar do café, do almoço e da janta, ele não come, ele tem manutenção na máquina. Ou seja, a manutenção na máquina não é dada no horário da produção. Ela é dada na pausa do empregado. Dada na pausa do empregado. Os salários eram baixos. Eles moravam em vilas, que geralmente pertencia ao quê? À fábrica que trabalhava, Comprava roupas, mantimentos, da mesma forma, sendo tudo descontado do salário. Ou seja, aluguel, comida, investimento, tudo descontado do salário. As moradias eram péssimas, com aglutinações de famílias em espaços sem nenhuma higiene. O uso da força de trabalho feminina e infantil era muito comum naquela época. Nós temos um aumento de acidentes de trabalho também no período. Qual é a consequência disso tudo? A industrialização da Inglaterra, principal nação do mundo, dominando as demais no campo geopolítico. E sociais, o nascimento de movimentos da classe operária, que vão começar a questionar essa exploração. Só que esse questionamento geralmente acontece no século XIX, ou seja, passou-se um período de 25 a 50 anos, em que o operário não fazia quase nada, e só vai questionar fortemente no século XIX. Então nós temos os chamados ludistas, ou luditas. São os empregados que passaram a destruir as máquinas. Era um movimento de quebradores de máquinas. Eles achavam que as máquinas causavam desemprego. A liderança seria de uma pessoa chamada John ou Ned Ludd. Ainda tem pessoas que chamam ele de Ludham, outros chamam ele de General Ludd. Dizem que essa pessoa não existiu. Tem tanto nome que o pessoal fala que ele nunca existiu. Ninguém nunca descreveu como esse cara era. Ele seria um mito urbano da época. Esse movimento acabou sendo que os líderes foram enforcados aos borbotões. Os caras vira e mexe eram presos e executados por conta que eram considerados inimigos da Inglaterra. Outro movimento é o cartismo, os chamados cartistas. O que é isso? Eles tinham a tal da Carta do Povo, que eram princípios para serem votados pelo parlamento inglês, que os recusava. A cada recusa que o parlamento fazia, uma nova onda de greves e passeatas estouravam. A insistência na recusa passou a enfraquecer o movimento, que acabou não conseguindo muita coisa. Por quê? Porque também os patrões começaram a pagar um salário mais justo, diminuir um pouco o horário de trabalho, acabar com a exploração infantil, começou a melhorar um pouco com o passar do tempo. Os cartistas também queriam o direito a voto. O que são as trade unions? Trade union seria mais ou menos a união dos acordados, a união de quem entrou num acordo, não a união do pessoal que entrou num negócio. Elas são consideradas precursoras dos sindicatos trabalhistas, até hoje, chamadas union, em inglês quer dizer os sindicatos. Ela começa com os tosadores de lã. Os tosadores de lã começaram a cruzar os braços e falaram que não iam tosar mais as ovelhas enquanto aumentasse o salário. Aí quando mandaram eles embora, contrataram as pessoas que não sabiam nem quantas patas tinha ovelha, aí claro que a produção caiu, Aí os patrões tiveram que chamar os caras de volta pagando o salário que eles queriam, Isto leva os empregados a analisar sua produtividade e especialização, reunindo-se em pequenas organizações, que vão ser os sindicatos. Por final, as ideologias do século XIX tiveram seu desenvolvimento com a exploração do homem pelo homem, seguindo pontos do pensamento iluminista, Ou seja, também tinha a ideia do iluminismo, de igualdade, liberdade, fraternidade, coisa que fraternidade estava longe de acontecer. Então surgiram vários pensamentos, várias ideologias. O socialismo utópico ou romântico, o anarquismo, o socialismo científico ou marxismo, as doutrinas sociais católicas e o fortalecimento do liberalismo